Sarah não conseguia lembrar a última vez que ela tinha comido uma refeição completa. Ela ajoelhou-se no canto do grande salão, suas mãos dobradas em seu colo, seu estômago torcendo com uma fome tão familiar que tinha se tornado parte dela. Ao redor dela, o bando banqueteou-se carnes assadas, pão fresco, vinho que fluía como água. O cheiro disso encheu seu nariz, fez sua boca salivar, fez ela querer chorar. Mas omegas comiam por último. Essa era a regra. E pelo tempo que o bando estava feito, nunca havia nada sobrando. Aqui. Um osso aterrissou a seus pés, ainda escorregadio com gordura. Alguns pedaços de carne agarravam-se a ele, mal o suficiente para provar. Não diga que eu nunca te dei nada. Risadas irromperam da mesa. Beta Marcos e seus amigos bêbados de vinho e crueldade. Sierra não olhou para cima, não reagiu. Ela tinha aprendido há muito tempo que reagir apenas piorava. Ela pegou o osso. Suas mãos estavam tremendo. Olhem para ela. Alguém zombou como um cachorro implorando por restos, mais risadas. As bochechas de Sarah queimaram, mas ela manteve sua cabeça baixa. Ela estava acostumada a isso. Ela tinha sido a Pax Ômega por 7 anos, desde que seus pais tinham morrido e a deixado com nada, sem posto, sem proteção, ninguém para falar por ela. Ela era propriedade, menos que propriedade. Pelo menos propriedade era alimentada. O rei Lycan se aproxima. O anúncio cortou o barulho como um trovão. Silêncio caiu. As risadas morreram. Até Beta Marcos ficou pálido, levantando-se apressadamente e alisando sua túnica. Sierra apertou-se mais no canto, tentando desaparecer. Ela tinha ouvido histórias sobre o rei Terron, o guerreiro antigo que tinha conquistado metade do reino, o monstro que podia matar com um olhar, o rei que não respondia a ninguém e nada. Ela não queria que ele a notasse. As portas do grande salão abriram-se e ele entrou. Ele era massivo. Esse foi seu primeiro pensamento. Ombros largos, altura imponente, um corpo construído para a guerra. Seu cabelo escuro caía além de sua mandíbula, e seu rosto era todo ângulos afiados e linhas duras. Mas foram seus olhos que fizeram sua respiração prender. Prata, frios, antigos de um jeito que fazia o ar parecer pesado. Alpha Brennan, o líder do bando, correu para a frente com uma reverência tão profunda que sua testa quase tocou o chão. Rei Theron, nós não estávamos esperando você, se tivéssemos sabido. Eu não anuncio minhas visitas. A voz do rei era baixa, calma, perigosa. Eu prefiro ver como meus territórios verdadeiramente operam. Seu olhar varreu o salão, sobre as mesas carregadas, os rostos nervosos, o banquete semi-terminado. E então aqueles olhos prateados a encontraram. Sarah parou de respirar. Ele a encarou por um longo momento, em seu vestido esfarrapado, suas bochechas ocas, o osso ainda apertado em suas mãos trêmulas. Algo cintilou em sua expressão, algo que ela não conseguia nomear. Quem é aquela? Ele perguntou. Alpha Brennan olhou para trás para ela com irritação mal disfarçada. Ninguém, Sua Majestade. Apenas uma ômega do bando. Ela é... Eu perguntei quem ela é, não o que ela é. A correção foi silenciosa, mas aterrissou como um golpe. Alpha Brennan se encolheu. Sarah, ele disse rapidamente. O nome dela é Sarah, uma órfã. Nós a acolhemos por caridade. Caridade? A voz do rei era plana. É isso que você chama de? Ele se moveu. Num momento ele estava parado pelas portas. No próximo, ele estava atravessando o salão com longas passadas propositadas. A multidão se dividiu diante dele como água. Sarah queria correr, se esconder, se fazer menor do que ela já era. Ela não conseguia se mover. O rei parou na frente dela. Tão perto, ela podia ver que o prateado em seus olhos não era frio de todo. Era derretido, queimando. Levante-se, ele disse. Não era um pedido.
Seu corpo obedeceu antes que sua mente pudesse acompanhar, puxando-a para seus pés em pernas que ameaçavam ceder. Ele era tão alto, ela mal alcançava seu peito. Ela olhou fixamente para os botões de seu casaco, incapaz de olhar mais alto, incapaz de encontrar aqueles olhos impossíveis. Olhe para mim. Ela ergueu seu queixo, forçou-se a encontrar seu olhar. Algo mudou em sua expressão, algo que parecia quase como reconhecimento, como alívio, como um homem que tinha estado procurando por algo sua vida inteira e tinha finalmente encontrado. Quando você comeu pela última vez? Ele perguntou. A pergunta a pegou de surpresa. Eu o quê? Uma refeição completa. Quando? Ela não conseguia lembrar. Dias, semanas. Os restos misturaram-se em uma longa dor de fome e humilhação. Eu não sei, ela sussurrou. Sua mandíbula apertou. Um músculo saltou em sua bochecha. Sem uma palavra, ele se virou e caminhou para a mesa principal. O assento de Alpha Brennan, a melhor comida, o prato mais cheio, intocado desde a chegada do rei. Ele pegou o prato, pegou a cadeira e carregou ambos de volta para onde Sarah estava. O salão estava silencioso. Ninguém se moveu, ninguém respirou. Raytheron colocou a cadeira na frente dela. Sente-se. Sarah sentou-se. Ela não sabia o que mais fazer. Ele puxou uma segunda cadeira perto, tão perto que seu joelho quase tocou o dela. Sentou-se de frente para ela. O prato equilibrava-se em sua palma, empilhado com carne assada e vegetais e pão ainda quente do forno. Abra sua boca, ele disse. Ela olhou fixamente para ele. O quê? Ele rasgou um pedaço de pão, mergulhou-o nos sucos da carne e o segurou em seus lábios. Seus olhos prateados nunca deixaram os dela. Você está tremendo demais para se alimentar, então eu farei isso. Sua voz suavizou apenas ligeiramente. Abra sua boca, Sarah. O som do nome dela na voz dele quebrou algo dentro dela. Ela abriu sua boca. Ele a alimentou lentamente, cuidadosamente, pedaço por pedaço, mordida por mordida, como se ela fosse algo precioso, algo que valia a pena cuidar. O pão era macio, a carne era rica. Os vegetais derreteram em sua língua como nada que ela já tinha provado. Lágrimas escorreram por suas bochechas. Ela não conseguia detê-las, não conseguia limpá-las, só conseguia sentar ali e deixar este rei aterrorizante. Impossível alimentá-la como se ela importasse. Mas, ele perguntou quietamente. Ela assentiu. Ele continuou. Atrás deles, o salão permaneceu congelado. O rosto do Alpha Brennan tinha ficado branco. Beta Marcus parecia que podia ficar doente. Todos assistiram enquanto o rei Lycan, o homem mais poderoso do reino, alimentava com a mão uma ômega faminta na frente de todos eles. Quando o prato estava vazio, Theon o colocou de lado. Seu polegar roçou sua bochecha pegando uma lágrima. Você nunca mais terá fome, ele disse. Não era uma promessa, era um decreto, uma lei inquebrável. Você me entende? Sarah não entendeu. Não entendeu nada disso. Por que ele estava aqui? Por que ele se importava? Por que ele estava olhando para ela como se ela fosse a única pessoa na sala? Por que? Ela conseguiu. Sua expressão mudou. Aquele olhar de reconhecimento novamente, de certeza. Porque você é minha, ele disse simplesmente. E eu cuido do que é meu. As palavras deveriam tê-la assustado. Deveriam tê-la lembrado que ela era propriedade. Que homens poderosos só queriam uma coisa de omegas como ela. Mas suas mãos eram gentis, sua voz era suave, e pela primeira vez em 7 anos, seu estômago estava cheio. Ela não sabia o que nada disso significava, mas ela queria descobrir. Ele a levou aquela noite não do jeito que ela tinha temido, não com força ou demandas, ou a fria eficiência de um homem reivindicando propriedade. Ele simplesmente se levantou, ofereceu sua mão e disse: Você está vindo comigo. Sarah olhou para Alpha Brennan, para Beta Marcus, para o bando que a tinha faminto, zombado dela,
tratado-a como sujeira debaixo de seus pés por 7 longos anos. Nenhum deles se moveu para detê-lo. Ela pegou a mão dele, seus dedos fecharam-se em volta dos dela, quentes, firmes, impossivelmente gentis para mãos que tinham matado mais homens do que ela podia contar. Ele a levou para fora do grande salão, passando pelos rostos congelados e o silêncio ensurdecedor, para o ar frio da noite onde uma carruagem esperava. Entre, ele disse. Nós temos uma longa jornada. Ela subiu dentro. A carruagem era quente, forrada com peles e veludo. Uma cesta estava em um dos assentos, cheia de pão e queijo e frutas secas. Mais comida do que ela tinha visto em meses. Rei Theron se acomodou em frente a ela e bateu 2 vezes no teto. A carruagem avançou. Sir sentou-se rígida, suas mãos apertadas em seu colo, esperando pelas demandas, pelas condições, pelo momento em que a máscara escorregaria e ela veria o monstro por baixo. Coma, ele disse em vez. Ela piscou. O quê? A cesta. Ele assentiu em direção a ela. Coma. Você precisa mais de uma refeição para recuperar de anos de fome. Ela olhou fixamente para ele, então para a cesta, então de volta para ele. Eu não entendo, ela sussurrou. O que você não entende? Tudo. Ela não entendia nada disso. Por que ele a tinha alimentado na frente do bando inteiro? Por que ele a estava levando embora? Por que ele continuava olhando para ela como se ela fosse algo precioso em vez de algo quebrado? Por que eu? As palavras saíram rachadas, desesperadas. Eu sou ninguém. Eu sou uma ômega. Eu sou... Você é minha companheira. As palavras pairaram no ar entre eles. O coração de Sierra parou. Isso não é possível. E ainda ele se inclinou para trás, seus olhos prateados nunca deixando o rosto dela. Eu senti isso no momento em que eu entrei naquele salão. Meu lobo reconheceu você antes que minha mente o fizesse. Você é minha, Sarah. Você tem sido minha desde antes de você nascer. Eu apenas tinha que te encontrar. Ela balançou a cabeça. Isso era loucura. Companheiros verdadeiros eram histórias, fantasias, coisas que aconteciam a pessoas bonitas, dignas, não a omegas famintas que comiam restos do chão. Você está errado, ela disse. Você tem que estar errado. Eu não sou... Eu não posso ser. Você pode. Sua voz era calma, paciente. Você é, mas eu sou nada. A palavra saiu pequena, quebrada, a palavra que ela tinha ouvido 1000 vezes de 1000 bocas diferentes até que ela tinha se gravado em seus ossos. Algo cintilou na expressão do rei, algo feroz e afiado e quase zangado. Quem te disse isso? Ele perguntou quietamente. Todos. Ela riu, mas não havia humor nisso. O bando, os alfas, os betas, até as outras omegas, as que tinham posto mais alto que eu, todos eles disseram. Eu era inútil, sem valor, um desperdício de comida e espaço. A voz dela rachou. Depois de um tempo, eu parei de argumentar. O ficou em silêncio por um longo momento. Quando ele falou novamente, sua voz era áspera. Eles estavam errados. Você não sabe isso. Você não me conhece. Eu sei o suficiente. Ele se inclinou para frente e a intensidade em seus olhos fez sua respiração prender. Eu sei que você sobreviveu 7 anos de crueldade que teriam quebrado qualquer outra pessoa. Eu sei que você ajoelhou-se naquele canto com dignidade, mesmo quando eles jogaram ossos a seus pés. Eu sei que você está sentada nesta carruagem, aterrorizada e confusa e meio faminta. E você ainda está fazendo perguntas em vez de se encolher. Sua mandíbula apertou. Isso não é nada, Sarah. Isso é força. Ela não sabia o que dizer. Ninguém nunca tinha falado com ela assim. Ninguém nunca tinha olhado para ela e visto algo que valia a pena manter. Oma, ele disse novamente, mais suave. Desta vez, por favor, falaremos mais quando você tiver descansado. Ela estendeu a mão para a cesta. Suas mãos ainda estavam tremendo, mas menos do que antes.
O pão era fresco. O queijo era afiado e rico. A fruta seca era doce em sua língua. Ela comeu até seu estômago doeu. E então ela comeu um pouco mais. Taryn a observou o tempo todo, não com fome ou impaciência, apenas atenção, como se ela valesse a pena observar. Quando ela finalmente colocou a cesta de lado, a exaustão a atingiu como uma onda. Dias de fome, semanas de medo, anos de sobrevivência, tudo isso desabando de uma vez. Durma, o rei disse. Eu te acordarei quando chegarmos. Onde estamos indo? Lá. A palavra era simples, certa. Meu palácio, seu palácio, agora, seu palácio. As palavras não faziam sentido. Nada fazia sentido. Mas seus olhos estavam fechando e as peles estavam quentes. E pela primeira vez em mais tempo do que ela conseguia lembrar, ela não estava com medo do que aconteceria quando ela acordasse. Ela dormiu. Quando ela abriu seus olhos novamente, a luz do sol estava fluindo pelas janelas da carruagem. Eles tinham parado de se mover. Fora, ela podia ouvir vozes, movimento, os sons de um mundo acordando. O rei ainda estava lá, ainda observando. Você dormiu de todo? Ela perguntou, sua voz grossa com exaustão. Não, por que não? Seus lábios curvaram-se apenas ligeiramente, quase um sorriso. Eu estava observando você. Deveria ter sido inquietante, um homem poderoso sentado no escuro, observando-a dormir. Mas seus olhos eram suaves, quentes, como se ele tivesse passado a noite guardando algo precioso. Nós chegamos, ele disse. Há servos esperando para ajudar você a banhar e vestir. Você terá seus próprios quartos, seu próprio espaço. Qualquer coisa que você precisar, você só tem que pedir. E o que você quer em troca? A pergunta saiu mais afiada do que ela pretendia. Ela se preparou para a verdade, para o preço, para o momento inevitável quando ela aprendeu que gentileza sempre vinha com amarras. Taryn se levantou e ofereceu sua mão novamente. Eu quero que você cure, ele disse. Eu quero que você coma e descanse, e lembre-se como se sente estar segura. Eu quero que você aprenda que nem todo mundo neste mundo quer te machucar. Seus olhos prateados prenderam os dela. E quando você estiver pronta, apenas quando você estiver pronta, eu quero que você me escolha. Não porque você tem que, porque você quer. Sarah pegou a mão dele. Ela ainda não acreditava. Não acreditava que alguém como ele pudesse querer alguém como ela. Não acreditava que isso não era algum truque elaborado, alguma piada cruel que a estraçalharia no momento em que ela se permitisse esperar. Mas enquanto ele a ajudava da carruagem e a levava em direção a um palácio que cintilava na luz da manhã, ela sentiu algo que ela não tinha sentido em anos. Uma pequena, frágil faísca de possibilidade. Talvez ela estivesse errada sobre seu valor. Talvez ele estivesse certo. O palácio era avassalador. Sarah nunca tinha visto nada parecido. Tetos altos pintados com murais de lobos e luas, corredores forrados com tapeçarias mais antigas do que toda a sua linhagem. Servos que se curvavam a ela, se curvavam como se ela fosse alguém que valesse a pena reconhecer. Seus quartos eram maiores do que todos os aposentos que ela tinha compartilhado com 6 outras omegas de volta no bando. Um quarto com uma cama de dossel empilhada alta com travesseiros. Uma sala de estar com móveis luxuosos e uma lareira crepitando com calor. Uma câmara de banho onde o vapor subia da água que cheirava a rosas e mel. Isso é real? Ela sussurrou. A serva que a atendia, uma beta de rosto gentil chamada Miera, sorriu suavemente. Muito real, minha senhora. O rei deu instruções específicas. Você deve ter o mais fino de tudo, minha senhora. Ninguém nunca a tinha chamado assim. Ninguém nunca a tinha chamado de nada além de ômega ou garota ou nada de todo. Ela se banhou até sua pele ficar rosa, vestida com roupas mais macias do que qualquer coisa que ela já tinha tocado. Um vestido simples de azul profundo
que lhe caía perfeitamente, como se tivesse sido feito para ela. Quando ela olhou no espelho, ela mal se reconheceu. As bochechas ocas ainda estavam lá, as sombras sob seus olhos. Mas debaixo da exaustão, ela viu algo mais. Alguém que poderia possivelmente valer a pena olhar. Os dias que seguiram misturaram-se. Lhe deu espaço como ele tinha prometido. Ele não empurrou, não demandou. Ele simplesmente apareceu. Em refeições, sentando-se em frente a ela, observando para ter certeza que ela comia. Nos jardins, andando ao lado dela em silêncio confortável. Na biblioteca, lendo junto ao fogo enquanto ela explorava prateleiras que pareciam se estender para sempre. Ele era paciente de um jeito que ela não entendia. Paciente como se ele tivesse todo o tempo no mundo. "Quantos anos você tem?" ela perguntou uma noite, encolhida em uma cadeira junto ao fogo. Ele olhou para cima de seu livro. 412. Ela olhou fixamente para ele. "Anos, anos." Seus lábios tremeram. "Isso te incomoda?" Deveria ter. A lacuna entre eles era incompreensível. Ela tinha 23, ele tinha estado vivo por séculos antes de ela nascer. "Não," ela disse lentamente. "Eu acho que isso me faz sentir segura." "Segura? Você viu tudo, fez tudo. Você podia ter qualquer um." Ela puxou seus joelhos para seu peito, um hábito que ela não conseguia quebrar. "Mas você está aqui comigo, lendo junto ao fogo como se fosse a coisa mais natural do mundo." Algo suavizou em sua expressão. "É a coisa mais natural do mundo. Você é minha companheira. Não há outro lugar onde eu preferiria estar." Ela não sabia como responder a isso, então ela não o fez, mas ela pensou sobre isso por horas depois. Os pesadelos vieram na quinta noite. Ela estava de volta no bando, de volta no canto do grande salão. Mas desta vez não havia comida de todo, nem mesmo restos. Eles riram enquanto ela implorava, enquanto seu estômago se contorcia, enquanto seu corpo começava a murchar. "Fardo inútil. Deveríamos ter te deixado morrer de fome." Ela acordou gritando. A porta abriu antes que ela pudesse recuperar o fôlego. Terence estava no batente, peito ofegante, olhos selvagens com algo que parecia medo. "Cira." Ele cruzou o quarto em 3 passadas. "O que aconteceu? Você está machucada." Ela não conseguia responder, não conseguia falar. O pesadelo ainda se agarrava a ela, suas garras afundadas profundamente, e ela estava tremendo tão forte que seus dentes batiam. Ajoelhou-se ao lado de sua cama. Sua mão pairou perto de seu rosto, não tocando, esperando. "Posso te segurar?" Ele perguntou quietamente. Ela assentiu. Ele subiu na cama e a puxou para seus braços. Ela pressionou seu rosto contra seu peito, respirando o cheiro dele, pinho e fumaça, e algo selvagem. Sua mão acariciou seu cabelo. Lento, rítmico, aterrador. "Eu te peguei." Ele murmurou. "Você está segura. Eu te peguei." As palavras racharam algo aberto dentro dela. Todos os anos de fome e medo e solidão vieram inundando para fora, e ela soluçou contra ele como uma criança. Soluços feios e ofegantes que sacudiram todo o seu corpo. Ele a segurou por tudo isso. Não se encolheu, não se afastou, apenas a segurou e acariciou seu cabelo e sussurrou que ela estava segura, que ela estava bem, que ele não ia a lugar nenhum. Quando a tempestade finalmente passou, ela estava oca, exausta, mas de alguma forma mais leve. "Eu sinto muito," ela sussurrou. "Não," sua voz era áspera. "Não se desculpe nunca por isso." Ela puxou para trás apenas o suficiente para olhar para ele. Seus olhos prateados eram brilhantes, molhados, como se a dor dela o tivesse ferido também. "Eu pensei que eu ia morrer lá," ela disse. As palavras saíram antes que ela pudesse impedi-las no bando. "Eu pensei que eles me deixariam morrer de fome, até que não houvesse nada sobrando." E às vezes sua voz rachou. "Às vezes eu pensei que isso podia ser mais fácil do que lutar, do que esperar,
do que acordar todo dia para o mesmo vazio. A mandíbula de Theron apertou. Seus braços a puxaram para mais perto. Você pensou em desistir? Ele disse quietamente. Sim. Ela nunca tinha lhe admitido isso a ninguém. Mal tinha admitido isso a si mesma. Eu pensei em apenas parar, deixar ir desaparecer. Por um longo momento, ele não falou. Então sua mão cobriu seu rosto, inclinando-o para cima para que ela tivesse que encontrar seu olhar. Eu estou feliz que você não o fez, ele disse. Eu estou feliz que você lutou. Eu estou feliz que você aguentou mesmo quando parecia impossível. Porque se você não tivesse, sua voz quebrou apenas ligeiramente. Se você não tivesse, eu teria entrado naquele salão e encontrado nada. E eu teria passado o resto da minha vida muito longa sabendo que minha companheira tinha estado lá fora sofrendo e eu não a tinha encontrado a tempo. Lágrimas escorregaram por suas bochechas. Ele as limpou com seu polegar. Você não é inútil, Sarah. Você não é um fardo. Você é a coisa mais preciosa que eu já encontrei em 400 anos de busca. Sua testa pressionou contra a dela. E eu passarei todo dia provando isso para você. Por quanto tempo levar? Por quanto tempo você me deixar? Ela não pensou, não planejou. Ela apenas se inclinou para a frente e pressionou seus lábios nos dele. O beijo foi suave, hesitante, uma pergunta mais do que uma afirmação. Mas a resposta de Theron foi imediata. Sua mão deslizou em seu cabelo, segurando-a gentilmente, e ele a beijou de volta com uma ternura que fez seu coração doer. Quando eles finalmente se separaram, ambos estavam respirando pesadamente. Sarah, ele disse asperamente. Eu sei. Ela pressionou sua mão em seu peito, sentindo seu coração bater sob sua palma. Eu sei que é muito rápido. Eu sei que eu não estou pronta. Eu apenas... Ela engoliu. Eu precisava que você soubesse que eu sinto isso também. O que quer que isso seja. Seu sorriso era como o nascer do sol, lento e quente e cheio de luz. Nós iremos devagar, ele disse. Tão devagar quanto você precisar. Eu esperei 4 séculos. Eu posso esperar um pouco mais. Ele ficou com ela naquela noite, não tocando, não empurrando, apenas lá. Uma presença quente no escuro, mantendo os pesadelos à distância. E enquanto Sarah voltava a dormir, ela percebeu algo que a aterrorizou. Ela estava se apaixonando por ele, e ela não queria parar. 2 semanas de paz, 2 semanas de cura, 2 semanas de aprender o que significava ser cuidada. Sarah tinha ganhado peso. Não muito, mas o suficiente para que suas bochechas não parecessem mais ocas, para que seus ossos da clavícula não saltassem mais como lâminas sob sua pele. Ela sorriu mais, riu às vezes, um som que ainda a assustava quando escapava. E Theron era tudo. Ele a cortejou como se ela fosse preciosa, trouxe-lhe flores do jardim, leu para ela junto ao fogo, sentou com ela através dos pesadelos que ainda vinham, embora menos frequentemente agora. Ele nunca empurrou por mais do que ela podia dar. Nunca a fez sentir como se ela lhe devesse algo. Ela estava feliz, verdadeiramente impossivelmente feliz, razão pela qual, quando o mensageiro chegou, ela deveria ter sabido que não podia durar. Alpha Brennan solicita uma audiência, o guarda anunciou, seu rosto cuidadosamente neutro. Ele afirma que a Ômega foi levada sem procedimento adequado, que ela pertence ao seu bando por lei. O sangue de Sarah virou gelo. A expressão não mudou, mas algo mudou em seus olhos. Algo perigoso. Mande-o entrar, ele disse. A sala do trono parecia diferente com Alpha Brennan nela, menor, mais escura. Sierra estava ao lado do trono de Theron, suas mãos apertadas para esconder seu tremor, enquanto o homem que a tinha faminto por 7 anos caminhava pelas portas. Ele parecia o mesmo, alto, largo, aquele mesmo sorriso falso se estendendo por seu rosto. Atrás dele vieram Beta Marcos e 2 outros membros do bando, todos eles observando-a com desprezo mal disfarçado.
Raytheron, Alpha Brennan se curvou, mas foi superficial, perfunctório. Eu vim para discutir um mal-entendido. Não há mal-entendido. A voz de Theron era plana. A Ômega é minha companheira. Ela fica comigo. Com respeito, Sua Majestade. A lei do bando é clara. Omegas pertencem ao seu bando a menos que formalmente liberadas. E eu nunca a liberei. O sorriso de Brennan alargou. Ela é propriedade do bando. Tem sido desde que seus pais morreram. Você não pode simplesmente levá-la. Propriedade. A palavra atingiu Sarah como um punho. Depois de 2 semanas de ser tratada como uma pessoa, como alguém que importava, ouvir aquela palavra novamente fez ela querer rastejar de volta para o canto e desaparecer. Ela não é propriedade, Theon disse. Sua voz tinha caído para algo baixo e letal. Ela é minha companheira. Laços de companheiros não substituem a lei do bando. Você sabe isso. Brennan espalhou suas mãos. Toda falsa razoabilidade. Eu não estou tentando causar problemas. Eu simplesmente quero o que é meu de volta. Ela pode ser compensada por se você preferir. Eu tenho certeza que podemos chegar a um arranjo. Compensada por como se ela fosse gado. Como se ela fosse carga. Não haverá arranjo. Terence se levantou de seu trono. E até Brennan deu um passo para trás. Ela fica. Então você não me deixa escolha. A máscara de Brennan escorregou, revelando a crueldade por baixo. Eu levarei isso ao conselho. Eu terei todo o bando no território questionando seu julgamento. Um rei que rouba omegas, que ignora a lei do bando para seu próprio prazer. Ele riu, feio e afiado. Eles vão te despedaçar. Silêncio. O coração de Sarah batia tão forte que ela podia ouvi-lo em seus ouvidos. Era isso. O momento em que ela descobriria o que ela realmente valia, se Theon lutaria por ela, ou se ele decidiria que ela não valia o problema, assim como todo mundo. Sarah, ela estremeceu ao som de seu nome. Theron tinha se virado para encará-la, seus olhos prateados procurando seu rosto. O que você quer? Ele perguntou. Ela olhou fixamente para ele. O quê? O que você quer? Ele se aproximou, sua voz caindo para que só ela pudesse ouvir. Eu queimarei o mundo por você se você me pedir. Eu irei à guerra com todo o bando no território. Eu despedaçarei Brennan com minhas próprias mãos. Sua mandíbula apertou. Mas eu não farei esta escolha por você. Você passou toda a sua vida sendo dita onde ir e a quem pertencer. Então eu estou perguntando, o que você quer? Ela olhou para Alpha Brennan, para Beta Marcus, para os homens que tinham jogado ossos aos seus pés e a chamado de cadela. Ela pensou sobre o canto do grande salão, os restos, a fome que a tinha esvaziado até ela ser nada além de vazio e sobrevivência. Então ela olhou para Theon, para o rei que a tinha alimentado com suas próprias mãos, que a tinha segurado através de pesadelos, que tinha olhado para ela e visto tesouro onde todo mundo via lixo. Algo se encaixou dentro de seu peito. Eu quero ficar, ela disse. Sua voz era quieta, mas ela se propagou. O rosto de Brennan se contorceu com fúria. Você não pode escolher, ele cuspiu. Você é uma ômega. Você é nada. Você... Ela é minha companheira. A voz rachou pela sala como um trovão. Ela é minha rainha e ela fez sua escolha. Ele se virou para encarar Brennan e a temperatura caiu 10 degrees. Você não tem reivindicação aqui. Você não tem poder aqui. E se você alguma vez falar com ela assim de novo, eu arrancarei sua língua e a darei para você. O rosto de Brennan ficou pálido. O conselho pode se engasgar com suas leis. Terren deu um passo para a frente e Brennan tropeçou para trás. Você a faminto, a humilhou, a tratou como se ela fosse menos que sujeira. E agora você vem ao meu palácio e demanda que eu a devolva para você como se ela fosse um pedaço de mobília perdido. Sua risada era escura, perigosa,
Você tem sorte que eu estou deixando você sair com sua vida. Isso não acabou. Brennan rosnou, mas sua voz tremeu. Sim, acabou. Os olhos de Theron brilharam prata. Saia agora antes que eu mude de ideia sobre deixar você respirar. Eles correram. Todos eles. Brennan e Marcus e os outros fugindo da sala do trono como os covardes que eram. As portas bateram atrás deles. E então era apenas Sarah e Theron sozinhos no silêncio ecoante. Ele se virou para ela. A fúria esvaiu-se de sua expressão, substituída por algo suave. Vulnerável. Sarah, ele respirou. Ela cruzou a distância entre eles e jogou seus braços em volta de seu pescoço. O beijo não foi gentil desta vez. Foi desesperado e faminto, e tudo que ela tinha estado segurando por 2 semanas. Seus braços envolveram-na, levantando-a de seus pés, e ela ofegou contra sua boca enquanto ele a puxava para mais perto. Minha, ele rosnou contra seus lábios. Diga. Sua. A palavra saiu sem fôlego. Certa. Eu sou sua, Theron. Eu escolho você. Eu sempre escolherei você. Ele a beijou novamente, mais profundamente desta vez, e ela derreteu-se nele. Todo o medo, toda a dúvida, todos os anos de acreditar que ela era inútil. Tudo se desfez. Havia apenas ele, apenas isso. Apenas o sentimento de ser querida, verdadeiramente querida, pela primeira vez em sua vida. Quando eles finalmente se separaram, ambos estavam respirando pesadamente. Eu te amo, ela disse. As palavras a surpreenderam. Ela não tinha planejado dizê-las, mas elas eram verdadeiras. Mais verdadeiras do que qualquer coisa que ela já tinha dito. A expressão de Theron se abriu. Algo cru e brilhante brilhou em seus olhos. Eu te amo também, ele disse asperamente. Eu te amei desde o momento em que eu te vi naquele salão. Eu te amarei até o fim dos tempos. Ela acreditou nele. Pela primeira vez em sua vida, ela acreditou que ela valia a pena amar. E isso mudou tudo. A cerimônia de ligação foi realizada sob uma lua cheia. Sarah estava no pátio do palácio cercada por centenas de testemunhas, nobres, guerreiros, servos, todos eles reunidos para assistir seu rei reivindicar sua companheira. Ela vestia um vestido de prata e branco, seu cabelo enfiado com flores da lua que brilhavam suavemente na escuridão. Ela nunca tinha se sentido mais bonita. Ela nunca tinha se sentido mais vista. O estava diante dela, seus olhos prateados refletindo a luz da lua. Ele estava vestido de preto, seu cabelo escuro solto em volta de seus ombros, parecendo em cada centímetro o rei antigo que ele era. Mas quando ele olhou para ela, não havia nada de antigo nele. Apenas um homem profundamente apaixonado, fazendo uma promessa. Eu, o rei dos territórios Lycan, tomo você como minha companheira, ele disse, sua voz carregando através do pátio. Minha parceira, minha igual, minha rainha. Ele pegou as mãos dela nas suas, e seu toque era quente, firme. Eu juro proteger você, para te valorizar, para ficar ao seu lado por todos os anos que nos são dados. Eu juro alimentar você quando você tiver fome. Seus lábios curvaram-se ligeiramente nisso, para te segurar quando você tiver medo, para te amar mesmo quando você não conseguir amar a si mesma. Os olhos de Sarah queimaram com lágrimas, lágrimas felizes, o tipo que ela nunca tinha pensado que choraria. Eu, Sarah, ela disse, e sua voz apenas vacilou um pouco. Tomo você como minha companheira, minha parceira, minha igual, meu rei. Ela apertou suas mãos. Eu juro confiar em você, te escolher, ficar ao seu lado por todos os anos que nos são dados. Eu juro deixar você cuidar de mim. As palavras prenderam-se em sua garganta. Mesmo quando eu não acho que eu mereço, eu juro te amar com tudo que eu tenho, tudo que eu sou. Theron a puxou para perto e a beijou, e o pátio irrompeu em aplausos. Aquela noite, em seus aposentos, ele foi gentil reverente. Ele a tocou como se ela fosse algo precioso, algo sagrado. E quando ele sussurrou o nome dela contra sua pele,
Soou como adoração. Eu passei 400 anos sozinho, ele murmurou depois, segurando-a contra seu peito. Eu pensei que passaria mais 400. E então eu entrei naquele salão e vi você morrendo de fome em um canto. E tudo mudou. Ela traçou padrões em seu peito, sentindo seu coração bater sob sua palma. Eu estava com tanto medo de você. Eu sei. Eu pensei que você seria como eles. Como todo mundo. Ela levantou sua cabeça para olhar para ele. Eu pensei que gentileza sempre vinha com um preço. Não vem. Ele escovou uma mecha de cabelo de seu rosto. Não comigo. Nunca. Ela o beijou novamente, suave e lento, e se deixou acreditar. A vindicação veio 3 meses depois. A notícia tinha se espalhado, como a notícia sempre fazia. A Ômega, que tinha sido faminta e humilhada, era agora rainha dos territórios Lycan. A garota que tinha comido restos do chão, agora jantava na mesa do rei. O nada, a inútil, o fardo. Ela tinha se tornado a mulher mais poderosa no reino. O bando do Alpha Brennan foi o primeiro a sofrer. O conselho descobriu-se, não via com bons olhos bandos que faminavam suas omegas. Quando Theon apresentou evidência do tratamento de Sarah, os testemunhos, os registros, a verdade condenatória de 7 anos de crueldade, o conselho despojou Brennan de seu título. Suas terras foram apreendidas, seu bando foi dissolvido. Ele foi deixado com nada. Sarah ouviu a notícia enquanto sentada no jardim, luz do sol quente em seu rosto. Ele foi exilado, Darren disse, acomodando-se ao lado dela no banco. Ele e Marcos ambos. Eles não têm nada agora. Sem bando, sem poder, ninguém disposto a acolhê-los. Ela esperou por satisfação, por triunfo, pela alegria vingativa de saber que seus algozes tinham finalmente recebido o que mereciam. Em vez disso, ela sentiu paz. Bom, ela disse simplesmente. Taryn estudou o rosto dela. Você não está zangada. Eu estava. Ela encostou sua cabeça em seu ombro. Por muito tempo eu estava tão zangada que mal conseguia respirar. Mas agora ela sorriu suave e real. Agora eu apenas quero seguir em frente. Eles não podem me machucar mais. Isso é o suficiente. Ele pressionou um beijo em seu cabelo. Você é notável. Você sabe isso. Você continua me dizendo porque é verdade. 1 ano passou, então 2, então 5. Sarah cresceu em seu papel como rainha. Ela estabeleceu programas para omegas em todos os territórios, abrigos, recursos, proteções que garantiam que ninguém sofreria do jeito que ela tinha. Ela ficou conhecida como a rainha que lembrava, amada pelos de baixa casta e temida por qualquer um que ousasse maltratar aqueles debaixo deles. E através de tudo isso, Theon estava ao lado dela. Ele ainda a alimentava às vezes, não porque ela estava fraca demais para se alimentar, mas porque tinha se tornado algo entre eles, algo íntimo, algo sagrado. Em noites tranquilas, quando era apenas os dois junto ao fogo, ele oferecia a ela mordidas de fruta ou queijo, e ela as pegava de seus dedos, e eles ambos lembrariam onde eles tinham começado, o quão longe eles tinham chegado. Você alguma vez pensa sobre isso? Ela perguntou uma noite, encolhida contra ele em seus aposentos aquela noite no grande salão. Todo dia seu braço apertou em volta dela. Eu penso em quão perto eu cheguei de nunca te encontrar. Quão facilmente eu podia ter visitado um território diferente, um bando diferente. Como você podia ter? Ele parou, engoliu em seco. Mas você me encontrou, ela disse suavemente. Você o fez. Eu o fiz. Ele inclinou seu queixo para cima, encontrando seus olhos. E eu faria tudo de novo. Cada momento, cada escolha, 1000 vezes mais. Ela o beijou longo e profundo, e quando ela puxou para trás, ela estava sorrindo. Eu te amo, ela disse. Eu te amo mais do que eu jamais pensei que podia amar qualquer coisa. Eu te amo também. Sua voz era áspera com emoção. Minha companheira, minha rainha, meu tudo. Sarah pensou sobre a garota que ela tinha sido.
A Ômega no canto, oca e faminta, esperando por restos que nunca vieram. A garota que tinha acreditado que ela era inútil, que tinha pensado em desistir, que nunca tinha imaginado que ela podia ser algo mais do que o que outros lhe diziam que ela era. Aquela garota tinha ido embora. Agora em seu lugar estava uma mulher, uma rainha, alguém que tinha sido quebrada e reconstruída, que tinha sido faminta e então alimentada, a quem tinha sido dito que ela era nada e tinha descoberto que ela era tudo. Ela tinha encontrado seu valor, não nos olhos de Theron, embora ele a tivesse ajudado a vê-lo, mas em seu próprio coração, em sua própria alma, no conhecimento quieto, inabalável de que ela merecia ser amada. E ela estava completamente incondicionalmente para sempre. A Ômega que tinha recebido sobras era agora uma rainha, e ela nunca tinha estado com mais fome de vida. Se você gostou desta história, certifique-se de curtir, assinar e apertar o sino de notificação para que você nunca perca um novo conto de companheiros destinados e amor encontrado. Mais romances do Rei Lichen estão vindo.